Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro encontro de reflexões sobre a igreja. Na aula passada, no nosso encontro passado, eu expliquei o que eu quero dizer com refletir, né? Nós queremos expor o nosso material em comum, que são as palavras de Jesus, aquele no qual nós baseamos a nossa reflexão, e em cima disso, juntos, né, como convocados, né, por Jesus, fazermos então o nosso aprendizado, a nossa reflexão, o nosso aproveitamento. Pedimos a bênção do Senhor sobre o nosso encontro, rogamos ao Senhor que nos dê sua presença, sua orientação, sua iluminação, que o Senhor nos capacite a extrair da palavra os tesouros, o alimento, tudo aquilo que a nossa alma precisa. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E o que nós temos hoje é isso para viver. Em teu nome que pedimos, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, nós fizemos o nosso primeiro encontro sobre o que significa a palavra igreja, fizemos um resgate da palavra igreja no hebraico e no grego. No nosso segundo encontro, nós estamos falando sobre as únicas vezes em que Jesus pronunciou a palavra igreja. Com isso, eu não quero dizer que Jesus não falou sobre a igreja, mas que em apenas um evangelho e em duas situações ele mencionou a palavra igreja. Então, poderíamos ter partido de outro ponto, né? Mas resolvemos partir desse, né? Não estou querendo dizer que é o único ponto de partida, mas nós aqui resolvemos partir desse ponto. Então, na aula passada, nós falamos sobre Mateus 16, né? Sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. E hoje, então, eu convido todos vocês para nós meditarmos juntos Mateus 18, que é a segunda e última, então, referência expressa da palavra igreja na boca de Jesus, né? O Evangelho de Mateus, vou fazer apenas uma pequena introdução para a gente poder, digamos, reunir os ingredientes, né? O Evangelho de Mateus costuma ser entendido como um evangelho organizado em torno de sermões, mais propriamente 5 sermões. Então, o Evangelho de Mateus registra as maiores, digamos, falas de Jesus, né? Então, começando com o Sermão do Monte, o Sermão do Envio, Mateus 10, o Sermão das Parábolas, Mateus 13, o Sermão aqui da Igreja, chamado Sermão da Igreja, Mateus 18, o Sermão da Bronca, da Repreensão, em Mateus 23, e o Sermão Profético em Mateus 24, 25. Então, se a gente pensar Mateus em torno de sermões, de 5 sermões, esse daqui é um deles. Por que eu estou falando isso? Porque nós conhecemos Mateus 18 por suas partes, né? Então, à medida que a gente ler aqui, se a gente ler o capítulo inteiro, vocês vão ver que vocês conhecem, né? Não tem nada novo aqui. A proposta é a gente entender Mateus 18 como um texto único. Então nós vamos tirar todas as divisões desse texto, esquecer os números de versículos, né? E vamos juntar esse texto num pacote só. Ou seja, não pode comer os gomos separadamente, tem que comer o pão inteiro, né? E a prova disso são aquelas marcas dentro do próprio texto que nos indicam se o texto deve ser partido ou não. Então é muito simples, né? Se você olhar aí Mateus 17, o último texto que vem antes de Mateus 18, é aquele texto, aquele diálogo de Jesus com Pedro a respeito do imposto, né? É lícito pagar imposto? Não, mas vai lá, pesca um peixe e você vai achar uma moeda, paga por você e por mim, né? Então o peixe tinha 2 impostos na barriga, né? Tipo, paga por você e por mim também. E aí o capítulo 18 começa assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando, ou seja, vai começar um novo encontro, né?
Então Jesus estava num encontro particular com Pedro, e agora chegam os demais discípulos. Podemos pensar nos 11, podemos pensar em mais alguém, não importa. Chegaram-se, aproximaram-se os discípulos, com um novo diálogo que não tem nada a ver com o imposto, dizendo quem é porventura o maior no reino dos céus, né? Então esta marca textual nos indica que vai começar um novo momento, um novo encontro, uma nova fala, um novo tema, ok? E a gente segue aí, independente dos versículos da sua Bíblia, dos títulos e tal, você vai percebendo que o texto é um só, né? Então ele pega uma criança, versículo 6, deve ter um título na sua Bíblia, ele fala, qualquer porém, está dando continuidade. Versículo 10, vede que não desprezeis. Versículo 14, assim pois, né? Versículo 15, se teu irmão pecar contra ti, né? E aí ele fala sobre o perdão. Versículo 21, então Pedro aproximando-se, né? Então dentro daquele conjuntão dos discípulos, Pedro faz uma pergunta, mas dentro daquele contexto, o tema é sobre perdão, que é o que ele acabou de falar. Então textualmente ou tematicamente o assunto é o mesmo. E a partir do versículo 23, Jesus conta uma parábola, que é comum nos discursos de Jesus, em que ele ilustra aquilo que ele respondeu para Pedro. Ou seja, é uma resposta para Pedro. Porque Jesus fala, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus, tal. Aí a parábola vai lá até o versículo 35, assim também meu Pai Celestial, etc. Capítulo 19. Então esqueça os números grandões e os números pequenininhos, né? Esqueça, vamos só pelo texto. Capítulo 19 fala assim, e aconteceu que concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Deixando claro que o capítulo 18 terminou. Então o que eu fiz até agora? Eu apenas estou demonstrando para vocês que o capítulo 18 é uma inteireza textual, né? Ele começa com a chegada dos discípulos e vai até Jesus sair de onde ele estava e ir para outro lugar. Então a gente deve ler o Evangelho procurando essas amarrações, né? De ou mudança de tema, ou chegada de alguém, ou saída de alguém, ou deslocamento para outro lugar. Está todo mundo convencido, então, que Mateus 18 é uma fala só. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora unir esses textos, né? Então, agora esqueça versículo, esqueça títulos, porque isso agora só nos atrapalha. E vamos, então, comer o texto inteiro, né? Então, esse texto ele é permeado por temas e falas e invocações de Jesus que amarram o texto. Então, além dessa demonstração textual, tem a amarração temática, né? Na aula passada, eu fiz uma leitura com vocês rápida de Mateus 16 para demonstrar a mesma coisa, demonstrar que aquelas palavras de Jesus estavam no mesmo texto. Para a gente meditar sobre Mateus 18, eu vou fazer o seguinte. A gente poderia abordar esse texto por diversas, digamos, portas de entrada. Eu vou escolher a porta da igreja, né? Porque é a igreja que nós estamos tratando. Eu poderia tratar de outro assunto, mas nós vamos tratar da igreja. E a igreja está no versículo 17. 2 vezes a palavra igreja, que vocês conhecem. Ninguém sabe muito bem como fazer, mas conhece, né? É um negócio complicado, né? Isso aqui já deu muita dor de cabeça para a igreja, né? Mas é um texto muito interessante, né? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar esse texto no centro, onde ele fala da igreja, e a partir dele então nós vamos ampliando o nosso círculo, né, até engolir o capítulo inteiro, né? Mas eu vou partir como se fosse o versículo 17, o centro do círculo, né? E o restante do capítulo 18 como se fossem círculos concêntricos, né? Até a gente pegar o texto inteiro e, dentro da cabeça de Jesus, porque é isso que nós estamos tentando fazer, pensar com ele, junto com ele, como ele pensava a igreja, né?
Esse texto é tão chocante que muita gente pensa que Jesus não poderia ter falado sobre isso. Porque ele está dando regras e conceitos antecipando a igreja que ainda não existe, né? A menos que a gente considere o grupo de discípulos como sendo uma pré-igreja, uma igreja, digamos, protótipa, né? Prototípica, né? Alguma coisa assim. Então vamos lá, versículo 17. Vocês entenderam que eu vou para o centro, né? E do centro eu vou ir para as bordas, né? Então o centro é o versículo 17. Se não os atender, dize-o à igreja, dize-o à eclésia, dize-o à comunidade, ao grupo daqueles que se reuniram em meu nome. Se esta pessoa se recusar a ouvir também esse grupo, considera-o como gentil e publicano. Puxa, que forte, né? Se ele não os atender, dize-o à igreja. Se se recusar a ouvir também esse grupo reunido em nome de Jesus, considera-o como gentil e publicano. Bom, então vamos para o círculo maior, né? O círculo maior vai do versículo 15 até o 20, eu acho, né? Podemos seguir aí até o 20. Se teu irmão pecar contra ti, ou apenas se teu irmão pecar, vai conversar com ele, você e ele sozinho. Estou lendo nas minhas palavras, né? Minha tradução livre aqui. Se ele te ouvir, uau, você conquistou seu irmão. Você manteve a sua fraternidade com ele. Se ele não te ouvir, leva contigo um ou dois outros irmãos, para que sirvam de testemunhas desse diálogo, né? E tudo que vocês conversarem entre si, você, ele e mais esses dois ou três, toda a palavra se confirme. Se não os atender, se essa pessoa que pecou contra a comunidade, contra a fraternidade, contra a comunhão, não se dobrar, não reconhecer, não restabelecer, dize-o ao grupo maior. E se recusar também, então isso é uma prova de que ele não entendeu a convocação. Vai começar tudo de novo. Você vai tratá-lo como se ele não tivesse sido convocado. Eu sei que esse texto tem sido usado formalmente, quase que como um regimento interno, né, da igreja para aceitação na comunhão, ou para a disciplina da igreja, ou até para excomunhão, né? Tudo bem, mas nós estamos antes de tudo isso. Nós estamos lá na fonte, né? Trata-o como gentil e publicano. Ora, como é que Jesus tratava gentios e publicanos, né? Senão com a mesma convocação, ou seja, vai ter que começar tudo de novo. Em verdade vos digo, olhem em que contexto que ele disse isso. Em verdade vos digo a todos vocês reunidos, que esta ligação de vocês na terra é uma ligação no céu. E essa desligação de vocês na terra é uma desligação no céu. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra, quaisquer dois dentre vós sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer destas coisas, o meu Pai as concederá nos céus. O meu Pai as homologará, as confirmará, dentre quaisquer dois de vocês convocados. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Eu sei também que a gente usa esse texto, onde estiverem dois ou três em meu nome, ali estou eu no meio deles, para provar, né, que Jesus pode estar numa igreja pequena, numa célula, etc., numa família e tal. Não deixa de ser verdade, obviamente, né? É claro que nesta nova convocação em nome de Jesus, Jesus está presente, né? Mas ele está querendo dizer que quaisquer dois de vocês, ou três, ou quatro, ou grupo maior, reunidos pela convocação de Jesus, Jesus homologa. Jesus está ali, Jesus concede a sua presença. O Evangelho de Mateus é o Evangelho que exalta a presença de Jesus, né?
é o único evangelho que fala Deus conosco, e é o único evangelho que no final fala, eu estarei sempre com vocês. Né? João vai dizer, não deixarei órfão, né? Voltarei para vós, habitarei em vós. Agora, nós temos que desentranhar, né, esse texto dos regimentos internos da igreja, né, e colocá-lo lá na mente de Jesus, né, na visão de Jesus, nesse grupo que ele convocaria. Então esse daqui é o centro do texto. Né? Agora, se nós esticarmos o texto para trás ou para frente, nós vamos encontrar um exercício interessante que vocês podem fazer, aqui não teremos tempo, que é ver as palavras que se repetem nesse texto e que vão funcionar como uma amarração interna do texto. Né? Então, por exemplo, a palavra em meu nome já apareceu no texto, versículo 5, por exemplo. Quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, né? E aí você pode ir ampliando o círculo, né? Para Mateus e tal, e achando o que significa esse nome de Jesus. O que vem antes do texto são duas parábolas. A primeira é a parábola das ovelhas, né? E aí, mais claro, impossível. Né? A parábola das ovelhas é uma parábola muito conhecida, muito cantada, e a parábola que vem depois é a parábola do credor incompassivo, né? Que nós também temos que devolvê-las ao seu contexto. Né? Não vale pegar essa parábola e levá-la embora, fazer o que quiser com ela. Né? Você tem que lê-la dentro desse contexto interno. Então vocês conhecem bem a parábola da ovelha perdida, né? E a parábola do credor incompassivo. A parábola do credor incompassivo fala de um homem que vem acertar contas. Se teu irmão pecar contra ti, né? Então o Senhor vem acertar contas. E ele acha um servo que deve bilhões. Essa dívida aqui, Mateus colocou assim como uma dívida que uma pessoa sozinha não consegue dever. Né? Ninguém consegue contrair uma dívida de bilhões, uma dívida que só poderia ser aplicada a países. Então é um negócio estratosférico, assim, né? É um negócio absurdo. Não vou nem fazer conversão aqui e tal, porque seria assim, dívidas que só mega empresas ou países poderiam contrair. Né? Então uma coisa absurda. E o seu senhor fala, bom, vamos liquidar essa dívida, como você não tem dinheiro, eu vou vender você, vender tudo que você tem, etc., para abater na dívida. E ele então se prostra dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. E então o Senhor fala, quer saber? Esquece isso, deixa para lá. Né? Rasga a dívida, manda embora e tal. E esse rapazinho sai dali e acha um amigo que deve para ele cerca de 100 denários. E denários a gente poderia dizer aqui 3 salários mínimos. Uma coisa assim, módica, né? Pro índice de inadimplência aí do brasileiro, né? No cartão de crédito, tal, uma coisa pequena, assim, uma coisa normal, coisa de amigos, de vizinho, coisa normal. E ele procede para com esse cara da mesma forma. Ele agarra o cara pelo pescoço e fala, paga-me o que você me deve. E como ele não tem como pagar, o cara manda ele para a prisão. Né? Manda para a prisão. E o rei então fica sabendo disso, chama esse servo e o pune severamente e termina dizendo, assim também o meu Pai Celestial fará, se do íntimo vocês não perdoarem cada um a seu irmão. Essas palavras de Jesus têm parentescos no Evangelho. Né? Por exemplo, a oração do Pai Nosso, deixa eu fazer assim, uma corrida em cima do texto que eu já abro, né, para vocês. Essa palavra do se vocês não perdoarem, vocês também não serão perdoados, consta como rodapé da oração do Pai Nosso. Né? Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e no final Jesus faz uma notinha de rodapé, né? Porque eu lhes afirmo que se vocês não perdoarem, vocês também não serão perdoados. A parábola que vem antes, então tudo isso está em torno da igreja. Essa é a minha proposta aqui, está em torno da igreja. A parábola das 100 ovelhas, você também pode encontrá-la com uma versão alterada, levemente alterada, né?
em Lucas 15, perto lá da parábola do filho pródigo e perto da parábola da moeda perdida, né? Todos falando do perdido, né? A moeda perdida, a ovelha perdida, o filho perdido. Mas aqui ele coloca assim, né? Olha, eu lhes afirmo, versículo 12. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que haverá maior prazer por causa desta que havia perdido, do que por 99 que não se extraviaram. Assim, pois, é a vontade de vosso Pai Celeste, não é a vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Os pequeninos estão aí no texto, né? Aquele que sofre a ofensa, se meu irmão pecar contra ti, aqueles que restabelecem a comunhão, né? 2 ou 3 em meu nome são os pequenos, do versículo 5, né? Qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome a mim me recebe. Não é a vontade do Pai que qualquer um desses pequeninos pereça. Versículo 6, qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos. Então o texto está amarrado, não tem como fugir, né? Bom, a parábola da ovelha é esta, e agora então vamos para a porta de entrada do texto, né? Que é uma discussão assim, que a gente tem dificuldade de entender, né? Porque não ocorre no nosso meio, né? É essa que fala assim, quem de nós é o maior, né? É um texto engraçado, né? Porque nos constrange, nos envergonha, nos faz assim, né? Sentir um certo mal-estar, né? Porque arranca a nossa máscara, né? Arranca a nossa convivência, arranca muita coisa da nossa frente. Quem é porventura o maior no reino dos céus? Aí Jesus, né, olha assim para eles, olha para o lado, né? Talvez ele deve ter pensado algumas coisas não publicáveis, né? Pensando, oh meu Deus do céu, né? Mas aí ele pega uma criança e coloca no meio deles e diz no versículo 3, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. A gente vai ter ainda uma reflexão sobre reino dos céus e igreja, né? Mas aqui ele coloca uma barreira intransponível, né? Palavras de Jesus. De modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, e aí ele está explicando, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. É difícil entender, né? Aquele que se abaixar ao nível da criança, esse é o maior no reino dos céus. Não entra no reino dos céus. Mas aquele que se abaixar é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora amarrar uma pedra bem pesada no pescoço, ir para o alto mar e jogar-se, para não correr o risco de boiar, né? A não apenas jogar-se. Então, Jesus aqui usou uma palavra que eu acho que expressa o que ele estava pensando, né? Quando os discípulos perguntaram. Ai do mundo por causa dos escândalos. Ele acabou de falar ali em cima sobre tropeço. Eu não sei se alguém tem aí uma Bíblia que fala outra palavra, né? Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos. No versículo 7 ele fala, ai do mundo por causa dos escândalos. Ai dos grandes por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham escândalos, mas ai daquele que trouxer escândalo. Ai daquele por meio do qual vem o escândalo. Ai daquele que faz tropeçar um pequeno. Ai daquele que pecar contra um dos pequenos. Porque se tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é que entres na vida manco ou aleijado,
do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2, ser lançado no lixão que nunca se apaga. Vede, não desprezeis. Olha como o texto está amarrado, né? Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Bom, o que eu fiz até agora? Eu peguei o miolo do texto, o cerne, o núcleo do texto, que é a relação dentro desta comunidade, né? E a partir dela, então, fui voltando para as beiras, né? Para mostrar como todo esse texto está amarrado. Começa, então, com uma disputa entre os grandes e pequenos, começa com essa inversão de critérios, com essa convocação, né? A palavra convocação que a gente está usando, fala dos tropeços e do perigo de causar tropeços nessa comunidade de pequenos, fala do cuidado de manter, digamos, coeso, né? Esse grupo de pequenos, aqui no caso chamado ovelhas, ovelha como figura dos pequenos, instrui a respeito de como lidar com aquele que insiste em ser tropeço, ofender, porque a ofensa é um tropeço, é um escândalo, né? E então vai caminhando para a conclusão, sempre Pedro, né? Perguntando: Senhor, entendi que nós temos que perdoar. Os rabinos falam 7 vezes, tá bom para essa comunidade, né? As outras comunidades praticam 7, tá bom para nós? E Jesus fala: não te digo 7, mas até 70 vezes 7, e aí conta aquela parábola que não deixa pedra sobre pedra, né? Porque a nossa dívida quaquilionária foi perdoada. E nós somos convidados a reproduzir esse perdão na nossa pequena escala da vida em comunidade, né? Esse seria, digamos, o panorama geral da palavra sobre igreja, né? Lembrem-se que nós estamos aqui na mente de Jesus, que está falando àquele grupo que seria, digamos, protótipo, né? Porque é claro que a igreja vai nascer dos discípulos, né? Daqueles que se fizeram pequenos, que vão anunciar Jesus no mundo como pequeninos, né? Perguntas, comentários, reclamações, curiosidades sobre esse panorama geral assim do texto? Pelo menos nós colocamos as peças juntas, né? É claro que você pode ler Caixinha de Promessa, né? Caixinha de Promessa acho que nos ajudou a fatiar a Bíblia em pedaços, né? É um hábito a ser superado. Para crentes, né? Para quem quer aprender, é melhor ler o texto inteiro, né? Não só uma pipoquinha, né? Pega logo a panela toda. Pelo menos, então, nós colocamos os textos aqui, né? Juntos, né? Colocamos a palavra de Jesus inteira na mesa, né? E agora, então, a gente tem condições de fazer uma análise melhor. Diga. A gente pode considerar uma reunião de 2 ou 3 pessoas, sei lá, fossem 10, mas pode considerar uma igreja dentro de um ambiente bem pequenininho mesmo? Sim. Qualquer pessoa que se reconhece convocada na mente de Jesus, né? O exercício que a gente está fazendo aqui é pensar a pré-igreja, né? Nós estamos tentando reconstruir a ideia de Jesus tanto quanto possível, né? Para então fazer essa crítica da nossa experiência, né? É claro que logo na sequência a igreja interessante isso. A igreja, por receio dessa sua fragilidade, teve que criar as barreiras para dar segurança ao rebanho, né? Mas aqui nessa fala de Jesus, sim, quaisquer 2
que se tornam pequenos, que assumem o critério do reino, são uma comunhão cristã. Por isso as nossas igrejas podem sair dos templos, podem levar Jesus para onde quiserem, podem ir para salas, podem ir para casas, podem se reunir no horário de almoço no trabalho, em qualquer lugar, né? Lembrem também que nesse contexto aqui é muito importante a gente trazer o tema para as sandálias de Jesus, né? Porque nós estamos num momento em que Deus só pode ser buscado num local sagrado, né? O que nos permite nos reunir aqui, por exemplo, nessa sala, né? E constituirmos aqui uma convocação em torno da palavra de Jesus, é essa liberdade que Ele nos deu, né? Nós não temos espaço sagrado, nós não temos nada disso, né? A gente está vivendo um fenômeno hoje em que a gente percebe que muitas igrejas estão nascendo, você vê muitas igrejas pequenas, né? Em vários bairros. Então você vê no mesmo bairro nascer 2, 3 igrejas de uma primeira igreja, de uma filial, uma sede. E nem sempre, claro, tem tantos membros, mas você vê até mesmo uma propagação muito grande da doutrina, misturas de 2, 3 doutrinas que criam uma nova igreja, né? A liberdade nos foi dada, né? A liberdade, agora aqui também tem as condições, né? Aqui tem as condições, porque muitos ajuntamentos em nome de Jesus são escândalo, né? Fazem tropeçar os pequenos, né? Então por isso que eu estou falando, nós temos que agora ampliar a nossa visão, né? Para colocar todo esse ensinamento de Jesus numa panela só, né? Porque aqui ele começa dizendo, olha só, por que é que esses discípulos, e essa discussão está registrada em diversos lugares, a preocupação com o lugar, com a posição, com a autoridade está estampada no Evangelho, diversos lugares. Eu já fiz esse levantamento numa pesquisa, né? Então, em outros lugares é Jesus que pergunta. Lucas fala que no cenáculo da ceia, na hora de sentar na mesa, o judeu tinha os locais de honra. Então eles ficaram ali numa certa crise. Senhor, onde que Pedro senta? E tal. Não, você foi chamado por último e tal, onde é que a gente senta e tal, né? Jesus fala assim, peraí, vamos lavar os pés primeiro, né? Então assim, ele questiona essas relações constantemente. Aqui, depois vocês vejam o contexto, vai ampliando o ciclo, né, para o capítulo 17, 19 e tal, vocês vão ver que a disputa do maior e menor está pulsando no meio deles, porque eles esperam a instituição de um reino. Ora, reino nada mais é do que a instituição da hierarquia máxima. O que é um reino? É um monoarquê, né? É um que manda. Tá, mas ele não manda diretamente sobre todo mundo, tem que ter todo um escalonamento. Então, na medida em que Jesus vai se revelando como o Cristo, o ungido, né? Lembra que nós falamos aqui na aula passada, né, do Cristo, do ungido? Isso vai desencadeando dentro do grupo de Jesus o escalonamento. Então, é claro que eles têm que perguntar, mas qual é o meu lugar nessa nova convocação, né? Eu sou da ralé, eu sou da galeria, do camarote, quer dizer, onde é que eu entro nesse negócio? Jesus olha aí lá e tal, e fala, ô Pedrinho, vem cá. Foi, né, jogando bola lá, suado e tal. Ô, vem cá, dá uma mão aqui pro tio. Ó, esse menino aqui, ele é o maior. Nós hoje acharíamos graça, né? Nós não daríamos bola para isso, né? Se tivesse ali as crianças, né, na salinha e tal, né, o filho de vocês, né? Ele fala, ô Mateus, né, vem cá. Ele ia chegar aqui e falar, quem foi, pai? Ó, ele é o... Tipo assim, tá, tudo bem. Tá. Acho que é isso, né? A gente tem que brincar mais de bola, né? A gente tem que ser mais inocente, sei lá, gritar mais, né? Deve ser isso. O ponto aqui que escapa para nós, e eu vou aproveitar a tua pergunta para já colocar mais esse ingrediente na mesa, né? O ponto aqui que escapa para nós e que é essencial para nós entendermos o que Jesus está falando é o papel social da criança
naquela sociedade. Né? Então, como é que poderíamos chamar isso? Essa aula prática de Jesus, hoje não teria sentido. Hoje eu acho que ele não pegaria uma criança, é minha impressão. Né? Talvez pegaria, não sei. Mas acho que hoje Jesus pegaria outro personagem para fazer o papel da criança. Eu tenho até medo de pensar em quem ele pegaria. Né? Porque seria uma pessoa, né, que arrasaria com a nossa pergunta. Né? Porque a criança, na cultura helenista e romana, ela era de fato uma coisa. Ela era parte do gado, assim como as mulheres. Né? Ela era parte, ela não era cidadã, ela não tinha direitos, ela não era sequer reconhecida como filho. Né? Até os 12 anos ela talvez nem tivesse relacionamento com o pai poderia vender suas filhas, poderia vender seus filhos, ele tinha direito total sobre crianças. Então crianças, mulheres, servos e tal, são coisas. Né? A família romana era contada como mulher, servo, criança, boi, vaca, carneiro e tal, tudo isso era propriedade do Senhor. Né? Na família judaica, a situação é um pouco melhor, claro. Se você olhar a lei de Moisés, né? A lei de Moisés ela é, digamos, humanitária, ela coloca alguns limites, né? Ela não permite certas coisas. Porém, ainda é o lugar banal. Né? E você percebe isso na relação de Jesus com as crianças, na bênção das crianças, quando os discípulos, os grandes, né? Falam, tira essa... Vocês estão incomodando o mestre, tá? Imagina um homem santo e vocês aqui, né? Tire esse daqui. E Jesus falou, opa, não, saiam vocês, venham aqui. E as abençoa. Mestres nunca fariam isso. Né? Então isso nos dá um pequeno vislumbre do lugar social da criança no contexto lá de Jesus. Né? Elas nunca teriam acesso a Jesus, elas são o fim da linha. Elas são o ninguém. Né? Apenas a partir de uma certa idade e tal, elas poderiam, se meninos, né, participar então de uma reunião e tal. Né? Se menina, não. Né? E se mulher também não. Então assim, isso aqui nos ajuda a esclarecer muita coisa. Né? Nos ajuda a entender porque Jesus fala, se vocês não entenderem isso, jamais entrarão, jamais perceberão o reino de Deus. Né? Então ele coloca aqui o machado na raiz da árvore, né? E acende a fogueira. Né? Mas é uma coisa que nós temos que entender. Né? Ô professor Eliseu, qual é o peso? Para pegar uma aguinha, pode falar. O peso ou responsabilidade. Quando nós dizemos assim, nós somos a igreja. Nós assumimos o mandato dado por Jesus. Né? Uma coisa interessante, né, se eu estou entendendo bem a direção da sua pergunta, é assim, nós assumimos esse caminho aberto por Jesus. Né? Na próxima aula eu quero falar muito sobre caminho, né, que foi o primeiro nome da nossa fé. Né? Mas assim, nós representamos alguém que é conhecido. Né? Nós representamos alguém, quer dizer, a mensagem de Jesus é muito bem conhecida. Né? E nós nos apresentamos ao mundo como aqueles que encarnam esses valores, né? E essa mensagem. Né? Então, a senhora perguntou responsabilidade, é a responsabilidade da representação, né? De representar alguém que é conhecido, né? Especialmente na nossa cultura, né? Conhecido. Né? Alguém? Lá do minha direita aqui, uma pergunta, comentário? Diga. Estou tentando entender essa postura aqui, né? Que parece que às vezes é meio mal alinhavado, mas tudo bem. O costureiro é antigo, é hebraico, né? É outro desenho, né? Vai. Primeiro ele estabeleceu, a gente tem que entender o contexto social para entender o que é ser convertido. E ser maior no reino dos céus. Ou seja, Jesus, na verdade, ele está
para quem entende, dando uma alfinetada aqui em quem perguntou, certo? Porque eles querem saber quem é o maior e aparentemente ele mostra o menor. Então, aí e diz já que o menor é o maior. Aí já cabe, né, outra aula talvez, porque é muito complexo isso. Então, a meu ver, ele destrói aqui toda a hierarquia, ou o que a gente pensa ser hierarquia, né? Agora, o que eu não entendi é... Aí ele começa a falar sobre tropeço dessa criança, que seria o discípulo de Jesus no caso. E daí no 7, ele diz que ele está falando sobre quem causar escândalo para essa pequena criança. Só que daí ele diz, ai do homem pelo qual vem o escândalo. Mas no 8 ele já passa o escândalo da terceira pessoa para a própria pessoa. Sim. Então eu não entendi muito bem essa costura, mas talvez isso não entra aqui, não é importante. Tem alguns pontos nesse texto que assim não vale a pena aprofundar, porque a gente está fazendo a leitura pelo tema da igreja. Né? Eu falei, tem várias portas para entrar nesse texto. Eu entrei na porta da igreja e através da igreja, a igreja como chave de leitura, né? Eu estou fazendo a ampliação. Mas vamos lá nessa questão aí da criança. Olha só, ele usa a palavra criança, ele a chama das bordas para o meio, local de honra, né? Ele fala para a gente, a palavra converter aqui, eu não vou propô-la, né, como uma conversão, como um termo teológico, né? Mas uma mudança de compreensão, não estou falando da conversão, nascer de novo, né? Mas a mudança de pensamento, né, as pequenas mudanças de pensamento que a gente tem que fazer para entrar no reino de Deus, não no céu, para antecipar e vivenciar os valores do reino de Deus, né? Quer dizer, com as disputas de poder acirradas, o reino de Deus se torna invisível para nós não o enxergamos, né? Na medida em que nós invertemos esse jogo de honra, de lugares e de altura e de grandeza, você, pela palavra de Jesus aqui, entra no reino de Deus. Você o assume, né? Assume o reino de Deus. Depois no versículo 4 ele fala, se humilhar como esta criança, né? Por que uma criança é humilde? Né? Crianças são humildes, né? Na nossa cultura, nas escolinhas particulares, né? Tem professores aqui, né? Nossas crianças são hoje exemplo de humildade? Não. Então é a criança que ocupa o lugar humilde nesta cultura, né? Então isso inverte a nossa lógica para assumir o lugar do pequeno. A palavra humilde foi resgatada pelos cristãos. A palavra humilde nunca foi virtude, a não ser a partir de Cristo, né? Nietzsche nunca perdoou Jesus por isso, né? Falava que as virtudes cristãs eram o que nos tornava fracos, né? Fracos, pessoas que manquejam, né, a muleta da religião e tal, que nós temos que ser fortes, né? A palavra humilde na boca de Jesus foi tornada uma virtude, porém é uma virtude que tem que ser entendida, né? Porque para nós, quando nós falamos, uma pessoa humilde e tal, a gente está pensando uma pessoa pobre, mal vestida, suja e tal, tipo assim, chegou no meu portão uma pessoa bem humilde, né? Ou então a gente diria uma pessoa que não tem iniciativa, uma pessoa que não fala, uma pessoa e tal, é uma pessoa tão humilde, né, e tal, uma pessoa, é uma pessoa humilde e tal. Não é isto que significa, né? A palavra humilde em Jesus Cristo e na nossa fé significa pensar justo de si, ter a visão justa de si, porque na verdade a nossa grandeza é uma ficção. Então Jesus está nos chamando a uma conversão.
O que nos faz abandonar a luta pelo poder é colocarmos-nos diante de Deus como somos. E toda a nossa busca de poder, de grandeza, a nossa capacidade de ofender e de ser ofendido tem a ver com disputas de honra também, né? E tudo isso é uma ficção. Nós nos fazemos grandes para impressionar. Nós nos fazemos grandes para ocupar os melhores lugares. E Jesus está dizendo, aos olhos do Pai... Tem até uma música com esse negócio, né? Aos olhos do Pai. Aos olhos do Pai, nós somos isso. Nós somos essa pessoa que somos. Nós estamos desnudados aos olhos de Deus. E assim como somos, temos valor, somos grandes para Deus, no reino de Deus. Então, na verdade, essa chamada de Jesus é um alívio, porque nos tira da guerra de poder, nos tira dessa relação tensa, dessa luta, dessa disputa, nos tira desta pergunta: quem de nós é o maior? Qual é o meu lugar nessa sociedade? Qual é o meu lugar no grupo? O que as pessoas pensam de mim? Né? Será que eu estou causando uma boa impressão? Será que eles estão achando que eu sou burro, que eu sou inteligente, etc, etc? Quer dizer, nós procuramos imediatamente esse lugar para tirar desse nosso lugar nossa dignidade. E ele está dizendo, vocês não entenderam. Se vocês não abandonarem esta luta, se vocês não estiverem dispostos a serem cuspidos fora por esse sistema que hierarquiza as pessoas, vocês jamais verão o reino de Deus. E aí eu volto à pergunta da irmã, né? Como antecipar o reino de Deus? Como ser a igreja? Se a gente entender a igreja, isso é tema de uma outra reflexão nossa, como nós podemos, nessa nossa igreja, antecipar o reino de Deus com valores que não são do reino de Deus? Se nós reproduzimos dentro da nossa convocação os valores do mundo que nos escandaliza, que serve de escândalo para nós, que nos fere, que nos magoa, porque nessa guerra aí fora, todos nós estamos sendo feridos. E temos que esconder nossas feridas e continuar nessa luta para sermos grandes. E Jesus está dizendo, chega disso. Isso cansa, esgota, mata, e vocês devem se tornar só o que são. Só o que são. Diante de Deus, diante dos outros, só o que são. Isso significa trazer todos ao mesmo status. Então agora somos todos humildes, somos todos iguais, né? Temos a mesma grandeza aos olhos de Deus, isso que importa, né? E ao mesmo tempo trazemos abaixo os grandes, porque nós não os trataremos mais como grandes, nós não trataremos ninguém como pequeno, e se encontrarmos os pequenos, nós os elevaremos a essa posição de humildade. Uma pessoa que não tem noção da sua dignidade, uma pessoa que não tem noção do seu valor, uma pessoa que rasteja pela sociedade, nós podemos dizer, você é valioso aos olhos do Pai. Você tem o mesmo valor que eu. E ao mesmo tempo também destituímos, nós diluímos essa grandeza dos grandes, que é fictícia. Nós os libertamos disso, porque nós só pensamos de nós o que somos de fato, e ao mesmo tempo vamos pensar dos outros o que eles são de fato. Por isso é que eu posso me dirigir a qualquer pessoa que está buscando o reino de Deus e dizer, você ofendeu a comunhão do Senhor. Você está se colocando como... Aí que eu chamei vocês aquela hora para a palavra escândalo e tropeço, porque a palavra escândalo e tropeço é a mesma. Quem se faz grande ofende os vulneráveis. Colocar-se como pequeno na igreja, no mundo e etc., é colocar-se numa posição vulnerável. É ou não é? Se nós estamos numa corrida por poder, por grandeza, por hierarquia,
e eu rompo essa lógica no meu modo de viver, eu me torno vulnerável. As pessoas pequenas vão pensar, esse cara, né? Imagina numa procuradoria, né? num tribunal, lugares de grandeza, né? As pessoas poderem se colocar de igual para igual, né? Ela corre o risco de ser destratada, desrespeitada, né? Tipo, eles respeitam outro professor, né? Não respeitam esse, ele é tão humilde, ele é tão bacana, ele está sempre ali com os alunos e tal. Quer dizer, ele corre riscos, né? E ele corre riscos também de ser abusado pelos que se comportam como grandes. Esses são os que escandalizam, né? E essa guerra está no nosso meio, está entre os convocados também, né? Por isso que a questão aqui da mão, do pé e tal, é porque o tropeço está em nós também. O tropeço está em nós, né? Então aqui ele exemplifica dessa forma. É tua mão que está te tornando um tropeço para os outros? Olha, entre tua mão e a humildade, melhor você ficar sem a mão. É uma figura fortíssima, né? É uma figura fortíssima. Se ele disser, teu pé serviu de tropeço, teu pé te faz tropeçar, que é um negócio tão engraçado, né? Tropeçar no pé, quer dizer, teu pé é um tropeço, teu olho é um tropeço, livre-se disso. Claro que a ideia aqui não é automutilação, nada disso, mas é apenas uma figura de linguagem para mostrar como é grave nesta comunidade a disputa, a ofensa, o abuso, né? Como é grave a ofensa. Bom, com isso eu acho que eu fui até o versículo 9, né? Jesus aqui no versículo 7, ele fala uma coisa assim que eu até, quando eu não entendo alguma coisa, eu falo, vou tentar achar uma alternativa, né? Vou tentar achar uma. Mas eu achei engraçado Jesus falar, é inevitável que venham os escândalos. É claro, né? Uma comunidade chamada desse mundo de grandeza, de empáfia, né? De ficção, né? De ególatras, chamadas para a humildade, eles vão ser ofendidos. Então Jesus tem certeza disso. Eu gostaria que ele tivesse falado aqui assim, olha, se houver escândalo, se vier, mas ele fala, tem outra versão que fala é necessário, ou essa versão, a minha aqui, fala é inevitável. Tipo assim, eu sei disso. Eu sei que se vocês assumirem o chamado da humildade em nome de Jesus, se a gente achar o caminho de Jesus, vocês serão abusados, feridos, atropelados pelos que se julgam grandes, tá? Porém ele está dizendo, eu tomarei o lado de vocês, ai daquele que fizer tropeçar um desses que se fizer pequeno. Então, você não tem mais a sua grandeza como sua proteção, mas você tem como é que eu vou dizer aqui, o apoio de Jesus para ser pequeno. Você tem o apoio de Jesus para ser pequeno. Não precisa ter medo que as pessoas vão te hostilizar, vão te destruir, vão te consumir, vão te ferir, porque você assumiu a humildade, né? Você será protegido, né? E Jesus garante isso aqui. Depois ele conta a parábola da ovelha perdida, né? Não sei se vocês querem falar sobre alguma coisa sobre essa questão da ovelha, né? A ovelha que entra no lugar da criança, né? Então a amarração que eu digo é essa, ele vai mudando as palavras, mas a temática é a mesma, né? Ele fala da criança, ele muda para os pequeninos e aí já não é mais a criança, mas são seus seguidores, os discípulos, né? Porque ele fala que receberei meu nome, criança. Não, Jesus não fez um ministério apenas para infantos juvenis. Ele está falando, vocês que assumirem este lugar por causa de mim. Depois ele troca a palavra para pequeninos e depois troca a palavra para ovelha, né? E aí chegamos então na parábola da ovelha. Diga. Você vai contextualizando a gente, né? No contexto histórico, onde ele falou tudo isso, e a gente vai desconstruindo a nossa imagem, né? Como a gente lê e como os discípulos ouviram. E aí, dentro disso, o que você acha, o que os discípulos imaginaram quando ele fala isso? Se eles se recusaram a ouvi-los, conte a igreja. Qual é a figura sim. Ok.
Então, você tá aqui no coração da questão. Vamos aqui então. Se teu irmão pecar contra ti, ele está falando aqui do relacionamento dos pequenos, né? Então nós fomos chamados à humildade,